maioria das pessoas acha que conhece a Itália. Massas, cidades lotadas, pontos turísticos famosos. Mas e se a Itália mais impressionante estivesse justamente onde quase ninguém olha? Existem lugares onde o tempo desacelerou, onde a natureza soberana nunca foi dominada, apenas respeitada. Vilarejos à beira do abismo, cidades que resistem ao desaparecimento, paisagens de outro mundo que não pedem pressa, exigem presença. Hoje você vai atravessar cenários de fantasia, descobrir uma beleza surreal que não aparece nos roteiros comuns e entender por que essas terras guardam uma sensação de eternidade impossível de explicar em fotos. Se você sente que o mundo anda rápido demais, esse vídeo é para você. Curte agora, se inscreve no canal Além do Mapa, ativa o sino das notificações e vem comigo atravessar a Itália que ainda respira mistério, silêncio e profundidade. Civita di Bagnoregio existe um lugar na Itália onde o tempo não corre, ele observa. Civita di Bagnoregio surge como um dos cenários de fantasia mais impressionantes do planeta, suspensa sobre uma colina frágil de tufo vulcânico, como se a própria Terra estivesse testando os limites da permanência humana. Ali, cada passo ecoa uma beleza surreal difícil de explicar, uma sensação de eternidade que envolve quem atravessa a ponte estreita e deixa o mundo moderno para trás. Não é apenas uma viagem, é um ritual silencioso de passagem, um verdadeiro espetáculo da Terra, onde a natureza soberana dita as regras sem pedir permissão. Os moradores que ainda resistem em Civita aprenderam cedo que viver ali é um ato de renúncia consciente. Não há pressa, não há excesso, só o essencial. As casas antigas, moldadas por civilizações antigas, parecem dialogar com o vento e com a erosão, como se soubessem que cada dia ali é um presente. O clima muda rápido, o solo se desfaz lentamente e mesmo assim a vida insiste. Poucos visitantes percebem que esse lugar mágico não fala sobre morte, mas sobre adaptação, respeito e coragem diante do tempo. Quando o sol começa a baixar e as sombras alongam as vielas de pedra, Civita revela seu encanto natural mais profundo. O silêncio ganha peso, o ar parece mais denso e a paisagem assume um tom quase sagrado, como se a natureza fosse um templo vivo. Há algo de desconcertante nesse equilíbrio entre beleza e risco, entre permanência e desaparecimento. E talvez seja exatamente essa tensão invisível que prepare o espírito para entender o próximo destino. Um lugar onde a terra não ameaça ruir, mas ensina através da repetição perfeita de suas formas. Valdórcia. Valdórcia não grita beleza, ela sussurra. Essa região da Toscana parece um daqueles cenários de fantasia que a mente cria quando tenta imaginar equilíbrio absoluto entre o homem e a terra. Colinas suaves, estradas sinuosas e ciprestes solitários se repetem como um mantra visual, criando uma beleza surreal que acalma sem entediar. Aqui, a paisagem não muda para impressionar, muda para ensinar. É um espetáculo da terra, onde a repetição vira sabedoria e a simplicidade se transforma em encanto natural. A vida em Valdórcia segue o ritmo das estações e não o dos relógios. Agricultores cultivam a terra como seus antepassados faziam, respeitando ciclos, silêncios e limites impostos pela natureza soberana. O clima traz verões dourados e invernos frios, moldando não só o relevo, mas também o caráter de quem vive ali. Poucos visitantes percebem que essa paisagem de outro mundo não é apenas bonita, ela é funcional, resultado direto de escolhas humanas alinhadas com a terra ao longo de séculos. Ao caminhar por Valdórcia, algo curioso acontece. O tempo parece se esticar. A sensação de eternidade surge sem esforço, quase como se o corpo desacelerasse sozinho. Não há monumentos grandiosos disputando atenção,
Apenas o diálogo constante entre natureza, como templo sagrado, e civilizações antigas que aprenderam a coexistir com ela. Mas esse equilíbrio absoluto também levanta uma pergunta silenciosa. O que acontece quando a Terra decide que esse acordo não pode mais ser mantido? Craco Craco não foi esquecida. Ela foi deixada em silêncio. No alto de uma colina árida, essa antiga vila italiana surge como um dos cenários de fantasia mais inquietantes da Europa, onde a beleza surreal nasce justamente da ausência humana. Deslizamentos de terra forçaram os moradores a partir, mas as estruturas ficaram firmes, como se a própria cidade se recusasse a desaparecer. Caminhar por Craco é atravessar um espetáculo da terra cru, direto, sem adornos. Aqui, a paisagem de outro mundo não consola, ela confronta. As casas vazias, as igrejas abertas ao vento e as ruas interrompidas contam histórias de civilizações antigas que aprenderam, da forma mais dura, que nem sempre a natureza soberana aceita negociação. O clima seco, o solo instável e o relevo agressivo moldaram não só o destino da vila, mas também a memória coletiva de quem viveu ali. Poucos visitantes percebem que Craco não fala sobre abandono, mas sobre limites. Sobre o momento em que o ser humano precisa reconhecer que insistir também pode ser uma forma de desrespeito. Existe uma atmosfera mística difícil de explicar quando o silêncio toma conta de Craco ao entardecer. O vento atravessa janelas sem portas, o sol projeta sombras longas e a sensação de eternidade se mistura com um leve desconforto. É como se a cidade estivesse suspensa entre o que foi e o que não será mais. E talvez esse contraste entre beleza e perda prepare o olhar para o próximo destino. Um lugar onde o homem não recuou, mas aprendeu a viver pendurado entre o mar e a montanha. Cinque Terre. Cinque Terre parece um erro bonito da lógica. 5 vilarejos coloridos grudados em penhascos íngremes, como se a Terra tivesse decidido testar até onde o ser humano seria capaz de se adaptar sem romper o equilíbrio. À primeira vista, tudo soa como um cenário de fantasia. Mas basta observar com mais atenção para perceber que essa beleza surreal nasceu da necessidade, não do desejo estético. Aqui, cada casa, cada escada e cada terraço contam uma história de sobrevivência. Um verdadeiro espetáculo da terra, onde o risco sempre esteve presente. Antes das trilhas famosas e das fotografias disputadas, existiam pescadores, agricultores e caminhos estreitos escavados à mão. A vida em Cinque Terre sempre exigiu respeito absoluto à natureza soberana, que oferece sustento, mas cobra atenção constante. O mar muda de humor rápido, as montanhas impõem limites claros e o clima alterna dias de calmaria com tempestades repentinas. Poucos visitantes percebem que essas paisagens de outro mundo só existem porque alguém aceitou viver no limite entre a segurança e a coragem. Ao entardecer, quando o sol reflete nas fachadas coloridas e o mar começa a escurecer, surge uma atmosfera mística difícil de ignorar. O som das ondas ecoa entre as pedras e a sensação de eternidade aparece como um lembrete silencioso de que ali nada foi feito para durar para sempre, apenas para funcionar em harmonia. É nesse equilíbrio frágil que o encanto natural de Cinque Terre se revela por completo. E talvez seja esse acordo delicado que prepare o espírito para o próximo lugar, onde a arquitetura não foi apenas abrigo, mas também uma forma inteligente de resistência. Alberobello parece ter sido desenhada por alguém que decidiu brincar com as regras da arquitetura. As casas de pedra com telhados cônicos, conhecidas como trulli, formam um dos cenários de fantasia mais curiosos da Itália, onde a beleza surreal nasce da engenhosidade humana diante da opressão. Nada ali foi feito apenas para encantar.
Cada pedra empilhada carrega uma intenção silenciosa, uma resposta criativa às imposições de antigos poderes. É um espetáculo da Terra moldado pela astúcia das civilizações antigas. Poucos visitantes percebem que os Trulli não surgiram como atração turística, mas como estratégia de sobrevivência. Essas construções podiam ser desmontadas rapidamente para evitar impostos e controles externos, revelando uma relação inteligente entre o homem e a natureza soberana. O clima da região, com verões quentes e invernos amenos, ajudou a moldar esse tipo de habitação, fresca por dentro e resistente ao tempo. Aqui, a arquitetura não desafia a terra, ela dialoga com ela. Caminhar por Alberobello provoca uma estranha sensação de eternidade infantil, quase lúdica, como se o lugar tivesse escapado das linhas duras da história oficial. O silêncio entre as ruas de pedra, o ritmo calmo dos moradores e o encaixe perfeito das construções criam uma atmosfera mística que convida à contemplação. Mas existe algo ainda mais interessante por trás dessa aparência quase mágica. Um vilarejo onde a paisagem não se empilha, ela se equilibra sobre o vazio. Sant'Agata dei Goti. Sant'Agata dei Goti parece desafiar a gravidade e a lógica ao mesmo tempo. Construída sobre um desfiladeiro profundo, essa pequena cidade surge como um dos cenários de fantasia mais inesperados da Itália, onde a beleza surreal não se revela de imediato, mas se insinua aos poucos. Vista de longe, a vila parece flutuar. Vista de dentro, ela silencia. As casas antigas se alinham à beira do abismo como se confiassem plenamente na natureza soberana que as sustenta. É um espetáculo da terra que mistura equilíbrio físico e espiritual. A vida em Sant'Agata segue um ritmo quase esquecido. Ruas estreitas abafam o som do mundo moderno, e o cotidiano acontece entre conversas baixas, passos lentos e gestos repetidos há gerações. As civilizações antigas que escolheram esse lugar sabiam exatamente o que estavam fazendo. A altura significava proteção, isolamento significava continuidade. O clima traz verões quentes e invernos suaves, enquanto o relevo impõe respeito constante. Poucos visitantes percebem que essa paisagem de outro mundo não foi feita para impressionar, mas para preservar. Quando o sol se aproxima do horizonte, algo muda. A luz dourada toca as fachadas antigas, o desfiladeiro escurece e a atmosfera mística se intensifica de forma quase íntima. Surge então uma sensação de eternidade silenciosa, como se o tempo tivesse decidido observar sem interferir. Sant'Agata não chama a atenção, ela espera. E talvez seja essa espera paciente que prepare o olhar para o próximo destino. Um lugar onde o ser humano não construiu sobre a terra, mas dentro dela. Sassi di Matera Matera não foi erguida, foi escavada. As habitações conhecidas como Sassi surgem diretamente da rocha calcária, formando um dos cenários de fantasia mais antigos ainda habitados no mundo. A beleza surreal desse lugar não está no que foi construído, mas no que foi revelado pela retirada paciente da pedra. Aqui, a terra não é base, é matéria-prima, abrigo e memória ao mesmo tempo. Um espetáculo da terra onde a natureza soberana foi aceita como limite e como lar. Durante séculos, famílias inteiras viveram dentro dessas cavernas, adaptando-se ao relevo, ao clima seco e às variações extremas de temperatura. As civilizações antigas que ocuparam Matera criaram um sistema engenhoso de coleta de água da chuva, ventilação natural e convivência coletiva. Poucos visitantes percebem que aquilo que por muito tempo foi chamado de atraso era, na verdade, uma forma avançada de coexistência com a paisagem. Uma verdadeira aula silenciosa sobre sustentabilidade antes mesmo da palavra existir.
Quando a noite cai e as luzes começam a surgir nas cavidades da rocha, matéria se transforma. A atmosfera mística se intensifica e a sensação de eternidade se espalha como um sussurro antigo. Caminhar por ali é sentir que o passado não ficou para trás, ele apenas desacelerou. Mas essa intimidade profunda com a Terra também levanta uma questão inquietante. O que acontece quando o sagrado não está acima de nós, mas nos envolve por todos os lados? Erice observa o mundo de cima, envolta em névoa e silêncio. No topo de uma montanha na Sicília, essa cidade medieval parece existir fora do tempo, como um dos cenários de fantasia mais enigmáticos do país. As ruas de pedra, estreitas e irregulares, conduzem não apenas o corpo, mas o pensamento, criando uma beleza surreal que se revela passo a passo. Aqui, a paisagem de outro mundo não se impõe, ela se insinua. Um espetáculo da terra onde a altura significa distância do ruído moderno. A vida em Erice sempre esteve ligada ao vento, à neblina e à espiritualidade. As civilizações antigas que passaram por ali deixaram marcas profundas, misturando rituais, crenças e cotidiano de forma quase inseparável. O clima muda rápido, o ar é mais frio e úmido e a vegetação resiste agarrada às encostas. Poucos visitantes percebem que esse isolamento não é vazio, mas proteção. A natureza soberana envolve a cidade como um escudo invisível, filtrando quem chega e quem permanece. Quando a neblina desce e encobre as muralhas, Erice parece desaparecer do mundo. A atmosfera mística se intensifica e a sensação de eternidade se torna quase física, como se o tempo tivesse aprendido a caminhar devagar por ali. O silêncio ganha significado e cada som ecoa com intenção. Mas existe algo ainda mais intrigante além desse véu. Uma ilha onde a escolha consciente de permanecer pequeno se tornou a maior forma de resistência. Cinque Terre. Cinque Terre não foi desenhada para ser vista de longe, foi feita para ser atravessada lentamente. 5 vilarejos suspensos entre o mar e a montanha, onde as casas coloridas parecem desafiar a gravidade e o bom senso. Aqui, os cenários de fantasia surgem do contraste direto entre rocha bruta e vida humana delicada. A beleza surreal não está apenas na paisagem, mas na coragem silenciosa de quem decidiu fincar raízes onde a natureza soberana nunca facilitou nada. A rotina local sempre foi moldada pelo relevo extremo e pelo ritmo do Mediterrâneo. As civilizações antigas aprenderam cedo que não havia espaço para excesso, só para adaptação. Vinhedos em terraços, trilhas escavadas à mão e vilas compactas revelam um modo de vida onde cada metro conquistado exigiu engenho, sacrifício e cooperação. O clima costeiro traz verões quentes, invernos suaves e ventos que nunca deixam o ar parado, criando um ecossistema vivo e pulsante. Poucos percebem que Cinque Terre não é apenas um destino bonito, é uma lição de permanência. O mar dita o humor do dia, a montanha impõe limites claros e ainda assim a vida floresce com uma naturalidade desconcertante. A atmosfera mística nasce dessa convivência direta, quase teimosa, entre homem e paisagem. A sensação de eternidade aparece quando se entende que nada ali foi feito para durar para sempre, e mesmo assim permanece. Mas existe um lugar na Itália onde o silêncio não vem do mar, e sim da pedra. Civita di Bagnoregio. Civita di Bagnoregio não foi feita para durar. E talvez seja exatamente por isso que ela resiste. Erguida sobre um platô de rocha vulcânica que se desfaz lentamente, essa pequena cidade parece flutuar sobre o vazio, conectada ao mundo por uma única ponte estreita.
É um daqueles cenários de fantasia que provocam silêncio imediato. Beleza surreal aqui não é confortável, ela inquieta, lembrando que a natureza soberana sempre cobra seu tempo. Conhecida como a cidade que morre, Civita carrega marcas profundas das civilizações antigas que aprenderam a conviver com o risco diário. O clima muda rápido, os ventos atravessam as ruas vazias e a erosão avança sem pressa. Poucos habitantes permanecem, mas os que ficam vivem como guardiões do impossível. O relevo frágil, a vegetação escassa e o isolamento transformam cada amanhecer em um pequeno ato de resistência silenciosa. Caminhar por Civita é experimentar a sensação de eternidade ao contrário. Tudo ali parece provisório e ainda assim profundamente significativo. A atmosfera mística nasce do contraste entre permanência e fim, presença e ausência. É um espetáculo da terra que não tenta agradar, apenas mostrar. E quando se cruza a ponte de volta, fica a impressão de que algo essencial ficou para trás. Talvez a última pergunta que conduz além do mapa. O que realmente escolhemos preservar? Se esses cenários de fantasia da Itália tocaram você em algum nível, não ignore isso. A beleza surreal que vimos aqui não é apenas estética. Ela carrega um convite silencioso à mudança. Cada vila suspensa, cada paisagem de outro mundo, cada vestígio de civilizações antigas mostra que é possível viver com mais intenção, mais presença e menos ruído. A verdadeira viagem começa quando a gente aplica o que aprende, não quando o vídeo termina. Agora eu quero saber de você. Qual desses lugares mágicos mais te marcou? Foi a cidade à beira do abismo, o vilarejo que resiste ao tempo, ou aquele cenário onde a natureza soberana dita o ritmo da vida? Você se imagina vivendo assim, mesmo que por um tempo? Ou esse conteúdo despertou algo diferente? Vontade de viajar, de desacelerar, de repensar escolhas? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa sua curtida agora. Isso ajuda demais o canal a continuar indo além. Inscreva-se no canal Além do Mapa. Ative o sino das notificações. Deixe seu comentário dizendo qual lugar você mais gostou e qual país você quer ver no próximo vídeo. E continue assistindo aos conteúdos do canal para seguir explorando, aprendendo e atravessando o mundo além do mapa.